Saddam Hussein, um dos ditadores mais implacáveis do século XX. Ele governou o Iraque com mão de ferro por mais de 2 décadas. Sua história não trata só da ascensão ao poder. É sobre como o colapso de antigos impérios, a política da Guerra Fria e a descoberta de petróleo transformaram o Oriente Médio em um barril de pólvora. Hoje vamos relembrar toda a trajetória, desde uma infância abusiva, a saída de casa, a tentativa de cursar direito e a transformação em assassino de aluguel, que depois fracassa, é exilado, depois volta e entra para o governo, depois se torna vice-presidente, depois se torna o líder supremo e por fim se torna um tirano. E vamos acompanhar sua transformação de líder a autocrata paranoico, que usa armas químicas, comete genocídio e mergulha seu país em guerras devastadoras com o Irã e o Kuwait. Mas também vamos entrar nos detalhes bizarros de seus anos finais, como os romances secretos que ele escreveu, o reinado de terror de seu filho e seus últimos dias estranhos comendo muffins e ouvindo Mary J. Blige. Sim, esta é a história completa de como o filho de um pastor de ovelhas se tornou um ditador cujas ações iriam remodelar o Oriente Médio por gerações. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Mark Gagnon. Obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo e de toda a história. Hoje estou acompanhado do meu querido amigo, o grego insano, o lendário bonitão de 1,95 metros com um grande pênis. Cristos, como você está? Tudo bem, chega. Não temos tempo para enrolação porque hoje vamos falar sobre Saddam Hussein. Agora, vou ser honesto, antes de pesquisar para este episódio, eu não sabia muito sobre Saddam, certo? Eu nasci nos anos 90. Eu meio que cresci nos anos 2000. Eu me lembro de ouvir falar desse cara que foi capturado em um país distante, mas eu não sabia os detalhes de como um cara nascido no Iraque. Que, você sabe, basicamente cresce como uma criança maltratada, foge, sai da casa da família, vai morar com, o tio dele, começa a viver a vida dele, se torna um bom estudante, começa a fazer as coisas dele, se envolve com política, é contratado como assassino de aluguel, tenta matar um cara, é exilado, vai para a faculdade de direito, volta, entra nesse tipo de partido político socialista, sobe na hierarquia, se torna um tirano. E antes de se tornar um ditador, ele na verdade estava fazendo coisas boas no país. Ele ajuda a economia, se torna um tirano, e aí tudo sai dos trilhos, começa a invadir outros países, entra no Irã, entra no Kuwait. E eu realmente entendo melhor por que os Estados Unidos, por que a situação política era tal que, depois de 2001 e dos ataques terroristas que aconteceram em Nova York, por que os Estados Unidos iriam querer depor Saddam como tirano do Iraque? Nunca fez sentido pra mim. Eu pensava, ok, aí tem esses caras. Alguns deles são sauditas, eles fazem parte da Al-Qaeda. Eles voam até aqui para cometer esse ataque terrorista e agora estamos no Afeganistão, Iraque e Paquistão. Fico pensando, o que está acontecendo? Não faz sentido. Bem, este episódio vai contextualizar tudo o que você precisa saber sobre, a política do Oriente Médio do final dos anos 90 até os anos 2000, ou pelo menos eu acho que sim. E se eu esquecer de alguma coisa, por favor, deixe um comentário. Novamente, eu não sou historiador. Eu sou apenas um comediante de stand-up com uma fascinação e interesse por geopolítica. Então, Saddam Hussein nasceu em 28 de abril de 1937 em uma pequena vila chamada Al-Laja, perto da cidade de Tikrit, que fica a noroeste de Bagdá, no Iraque. O pai dele, Hussein Abd al-Majid, era basicamente apenas um criador de ovelhas. Ele vem de uma família pobre. Algumas histórias dizem que seu pai abandonou a família antes de Saddam nascer, enquanto outros historiadores especulam que ele morreu de câncer de garganta ou outra doença no inverno de 1936. A família de Saddam pertencia à tribo Abu Nazir, que havia se mudado do Iêmen para o Iraque muitas gerações antes. E a mãe de Saddam se chamava Subatulfa al-Mustalat, e a família dela era mais importante e respeitada do que a família do pai dele. Um dos ancestrais dela foi Talfa Abin Mustalat, que era neto de um governador regional chamado Omar Bey III de Tikrit. Então, pelo lado do pai, é bem pobre. E pelo lado da mãe, ele tem um leve traço de linhagem real, bem distante. Antes de Saddam nascer, seus pais tiveram outro filho que morreu mais ou menos na mesma época em que Saddam nasceu, em 1937. Após a partida ou morte do pai de Saddam, sua mãe casou-se com Ibrahim al-Hassan Muhammad.
Com o segundo casamento, Saddam ganhou vários meios-irmãos e meias-irmãs, mas conviveu pouco com eles. E então, quando o pai dele saiu de cena, a mãe dele realmente tentou interromper a gravidez de Saddam. Mesmo após o nascimento dele, ela nunca mostrou muito amor ou carinho, provavelmente pelas dificuldades após a morte do marido, o trauma de criar um filho sozinha e o casamento com uma nova família. Como você pode imaginar, isso foi muito dramático para o jovem Saddam, que teve uma infância difícil devido aos problemas familiares. Então, o padrasto dele era extremamente rígido e até certo ponto violento. Ele batia tanto e com tanta frequência em Saddam que o jovem Saddam acabou fugindo de casa. Ele foi morar com o tio em Bagdá, que é a capital do Iraque. Enquanto morava lá, estudou na escola secundária Al-Kar, em Bagdá. Apesar da infância difícil, era um bom aluno. Ele passou a ir bem na escola e depois estudou para ser advogado. Seu tio, Karal Atalfa, teve grande impacto em Saddam nesses anos decisivos. Mesmo após se mudar para a cidade grande, como você imagina, Saddam nunca esqueceu Tikrit, sua origem. Anos depois, ao liderar o Iraque, ele deu aos parentes de Tikrit cargos importantes e poderosos no governo. Então, só para colocar a infância de Saddam em contexto, ele cresceu durante uma época de grandes mudanças, não só no Iraque, mas em praticamente todo o Oriente Médio. Desde os anos 1500, a maior parte da região era controlada basicamente por alguns impérios muçulmanos poderosos, principalmente o Império Otomano e os persas. E os otomanos controlavam o Iraque e todas as áreas ao redor, que hoje são países como, você sabe, Turquia, Síria, Líbano, Palestina, Jordânia, todas essas outras áreas da região. E então, no início dos anos 1900, o Império Otomano estava, você sabe, ficando mais fraco e perdendo o controle. Quando se aliaram a Alemanha e a Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial, isso acabou com o Império Otomano como conhecíamos. Então, em 1918, os otomanos basicamente já não existiam mais. E depois que a guerra terminou, os países vencedores, você sabe, Grã-Bretanha e França, basicamente dividiram o Oriente Médio entre eles. E esse é um assunto enorme que provavelmente merece uma série de 10 episódios só sobre isso. Mas resumindo, eles controlaram essas áreas através de algo chamado mandatos. Esses mandatos criaram novos países, sem considerar as diferentes regiões, culturas ou tribos e grupos étnicos que viviam ali. Em vez disso, líderes britânicos e franceses traçaram fronteiras aleatórias ou até forçaram diferentes grupos a conviverem, quisessem ou não. Então, em 1932, o Iraque supostamente ganhou independência sob o rei Faisal I, mas a Grã-Bretanha ainda controlava a maior parte das coisas importantes. Como você pode imaginar, o Império Britânico não ficou nem um pouco animado ou entusiasmado em abrir mão de todo o seu acesso ao Oriente Médio. Eles controlavam os campos de petróleo do Iraque por meio da Companhia Petrolífera Iraquiana, administrada principalmente pelos britânicos. Essa era a situação quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e Saddam tinha apenas 2 anos. Vários grupos políticos no Iraque colaboraram com os nazistas durante a guerra para se livrar do controle britânico. Eles viam o rei iraquiano como fantoche da Grã-Bretanha, pois aceitava tudo o que o Império Britânico queria. Mas, novamente, essa tática do colonialismo britânico do pós-Segunda Guerra Mundial não é novidade. Isso ocorre em toda a África do Norte, Central e Oriente Médio, onde os britânicos basicamente brincam de The Sims e juntam pessoas aleatórias. Imagine o seu bairro, imagine a sua casa e tal. De repente tudo é reconfigurado, onde a sua casa é cortada ao meio e agora você tem que morar com os vizinhos da casa ao lado, mas não todos os vizinhos, só os vizinhos que moram na metade que fica perto da sua casa. E aí sua irmã e seus pais vão morar com outra família e pronto, esse é o seu país agora. Tipo, é uma loucura. Mas de qualquer forma foi isso que aconteceu. E tem outra parte importante para entender quando a gente reconhece o contexto em que Saddam surgiu e como ele chegou ao poder. E basicamente o que acontece durante a segunda metade do século XX, você precisa entender o Partido Ba'ath, que começou na Síria em 1947, e o partido acreditava em 2 ideias principais. Basicamente, o panarabismo, ou seja, unir todas as nações árabes, e o anti-imperialismo, que é se livrar do controle estrangeiro. Essas ideias populares fizeram o partido se expandir rapidamente pelo Oriente Médio. Você pode imaginar, se não estiver familiarizado, obviamente você sabe, o Oriente Médio tem muitas facções e diferentes motivos para essas nações árabes do Oriente Médio lutarem entre si, certo? Seja por história ou você sabe como conquista de terras ou a divisão entre sunitas e xiitas. Você basicamente cria essa ideia Ba'ath, que vai conectar todos esses estados árabes para se livrarem de seus colonizadores.
Então isso chega ao Iraque em 1951 e o tio de Saddam, Kerala, foi um dos primeiros membros. Desde o início, o partido era ligado aos muçulmanos sunitas e ao Iraque. Sunita e xiita são os dois principais ramos do Islã e às vezes discordam. O batismo, porém, não era um movimento religioso. Na verdade, o partido apoiava o socialismo e queria uma nova forma de governar os países árabes que, na verdade, rejeitava o controle teocrático religioso sobre a política. O Partido Baath defendia que todos os países muçulmanos do Oriente Médio expulsassem a influência estrangeira e colaborassem entre si. Eles queriam que o povo árabe voltasse a ser forte e relevante no mundo, como nos tempos dos grandes impérios muçulmanos. Por isso, eram contra os governos da Grã-Bretanha e França, que haviam se instalado em países como Iraque e Síria após o fim de seus mandatos entre as guerras mundiais. Isso colocou o Partido Baath no Iraque em rota de colisão com a monarquia iraquiana e o governo que existia após a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, para ser honesto, se você é, alguém do Oriente Médio, digamos que você está no Iraque e ouve falar dessa ideia do Baath e pensa, todo mundo vai se unir e simplesmente expulsar. As pessoas que estão tentando controlar e tomar nossos recursos e devolvê-los para o país deles, em vez de enriquecer o nosso povo. É meio empolgante. Sabe o que quero dizer? Basicamente é fazer os árabes voltarem a ser grandes. Fazer é maga, cara. Tornar a Arábia grande de novo. Era isso, basicamente. Vamos voltar aos tempos do Império. Era isso que eles estavam tentando fazer. Então Saddam ouve falar disso e entra para o partido Baath iraquiano em 1957, quando tinha apenas 20 anos. Naquela época, o partido era bem pequeno. Tinha só algumas centenas de membros em Bagdá e em outras grandes cidades. Grandes mudanças estavam para ocorrer no Iraque quando Saddam passou a se interessar por política. Em meados da década de 1950, o Iraque tinha se tornado um lugar onde as pessoas estavam muito revoltadas com o governo. Isso acontecia principalmente porque o rei Faisal II e seus funcionários do governo, por todos os critérios, não estavam fazendo um bom trabalho ao administrar o país. Os iraquianos também se inspiraram nos eventos do Egito, onde em 1952 militares depuseram o rei Farouk e formaram um novo governo que buscava acabar com o controle britânico. Como no Iraque, os britânicos nunca saíram totalmente do Egito, principalmente perto do Canal de Suez, pois queriam controlar as rotas de navegação. Então, a Revolução Iraquiana que aconteceu em julho de 1958 foi muito parecida com o que aconteceu no Egito em 52. Durante essa revolução, comandantes militares iraquianos como Abdul Salam Arif e Abd al-Karim Qassam lideraram um golpe de Estado que começou em 14 de julho, e eles basicamente derrubaram o governo do rei Faisal, segundo o rei, e vários membros de sua família foram mortos. O governo foi tomado em poucas horas e uma nova república iraquiana foi anunciada. E realmente, se você é um império no poder, esse é o tipo de problema de deixar qualquer tipo de golpe acontecer, na sua área de influência, porque os iraquianos viram o que aconteceu no Egito e basicamente, esse golpe se espalhou como um vírus. E aí os iraquianos pensaram, vamos fazer igual. Parece incrível, cara. Vamos copiar o que eles fizeram e retomar nosso país. E foi isso que eles fizeram. Mesmo pequeno, o Partido Baath tinha conexões políticas em Bagdá suficientes para que alguns de seus principais membros ajudassem a formar um novo governo com oficiais do exército no verão de 1958. Por isso, mesmo sendo um jovem de 21 anos, Saddam já estava ligado aos principais círculos políticos do Iraque no fim da década de 1950. No entanto, o governo que foi criado em 1958 era bastante instável. Havia muitos partidos políticos e grupos diferentes lutando pelo poder, e a maioria deles meio que se odiava. Isso é aquela velha frase de Game of Thrones, né? O caos é uma escada. Então, toda vez que acontece um golpe, mesmo com todas essas facções diferentes pressionando pelo golpe, assim que o regente ou o rei ou o monarca é deposto, todos esses outros partidos começam a brigar entre si porque estão tentando tomar o controle. O Partido Comunista Iraquiano logo vira grande inimigo do Partido Baath. Enquanto isso, Qassim, o comandante do exército que liderou a revolução, agora basicamente comandava a nova república. E ele se recusou a aderir a algo conhecido como República Árabe Unida. Era uma organização pan-árabe criada pelo Egito que convenceu a Síria a se unir politicamente ao país por anos. Os baatistas ficaram muito irritados porque Qassim não quis aderir à União Árabe, que permitiria a federalização. Eles iam criar uma organização estruturada e nacionalizada, ou melhor, uma organização internacional que uniria todos esses diferentes países para expulsar oficialmente seus colonizadores europeus. Então, o que eles decidem fazer com Qassim? Eles decidem matá-lo.
Sim, e quem seria o responsável por isso? Saddam Hussein. Isso mesmo. Um jovem Saddam foi escolhido para ser um dos assassinos do novo, você sabe, líder do golpe de Estado. Então, em 7 de outubro de 1959, enquanto Qassem dirigia um carro pela rua Al-Rashid, em Bagdá, ele foi atacado. Mesmo que Qassem tenha sido baleado apenas 2 vezes, os tiros acertaram apenas seu braço e seu ombro, e ele sobreviveu. Algumas pessoas acham que o ataque falhou porque Saddam começou a atirar cedo demais. Ele atirou antes da hora. O que acontece, né, Fristos? O tempo todo. Já vivenciamos isso. Na tentativa de assassinato, Saddam levou um tiro na perna disparado pelo guarda-costas de Qassem, mas fugiu. Após a tentativa de assassinato fracassar, Saddam e seus homens foram levados secretamente do Iraque para a Síria, onde ele rapidamente se juntou ao ramo sírio do Partido Baath. De volta ao Iraque, várias pessoas foram presas por estarem ligadas à tentativa de assassinato e houve alguns julgamentos e basicamente eles queriam fazer de todos eles um exemplo. Então, por um tempo, Saddam se mudou para o Egito e continuou estudando Direito na Universidade do Cairo, mas ele nunca terminou o curso. Mas quem precisa de faculdade de Direito, né? Sabe, quem precisa de faculdade de Direito? E aí você pensa, vou ser um ditador, criar minhas leis. Que tal? Vocês leem as leis que eu criei. Faculdade de Direito é para quem quer seguir regras de outros, fazer o que mandam. Coisa de otário. Não para o Saddam. Ele estava no Egito em 1963, quando 2 golpes militares aconteceram em países próximos ao Iraque. Em março daquele ano, oficiais sírios do Partido Baath deram um golpe e assumiram o controle, criando uma Síria baatista. Curiosamente, 8 anos depois, um desses oficiais militares que realizou esse golpe foi um cavalheiro chamado Hafez al-Assad. Lembra desse nome? Assad? Faz sentido para você. Ele se torna o governante da Síria Batista e a família al-Assad basicamente continuou controlando a Síria até, alguns meses atrás. Então, algumas semanas antes do golpe sírio, algo chamado Revolução do Ramadã acontece no Iraque. Membros batistas do exército iraquiano derrubam o governo de Qasim e tomam o poder. Mas eles só ficaram no controle por 9 meses antes de Abdul Salam Arif, que tinha sido um dos aliados de Qasim no golpe de 1958, tomar o poder em Bagdá e expulsar todos os batistas do governo. Então isso agora é um golpe que depois resulta em uma tentativa de assassinato, que depois resulta em outro golpe, que depois resulta em um contragolpe. Isso acontece em novembro de 1963. Sei que é confuso, mas basta saber que há caos na região e todos querem o controle. E Saddam está esperando pacientemente nos bastidores. Então, em 1963, Saddam volta para o Iraque depois de, você sabe, sair do Egito pouco depois que seu partido tomou o poder em fevereiro. E com esse golpe de novembro removendo os batistas do poder, Saddam decidiu ficar lá e continuar trabalhando secretamente em Bagdá com os outros batistas restantes que basicamente estavam operando na clandestinidade. Ele foi preso em 1964 e considerado culpado de envolvimento com um partido político ilegal, o que o levou a ser enviado para a prisão por vários anos. Saddam também foi acusado de planejar matar Arif, o que levou à sua prisão em outubro. No entanto, ele não ficou muito tempo na prisão, como o governo iraquiano havia planejado originalmente. Ele escapou após cumprir apenas 2 anos de sua sentença em 1966. Quero dizer, imagine isso, certo? Esse cara está no Iraque. Um golpe ocorre. Eles odeiam o monarca e o removem. O novo líder assume. Saddam tenta matá-lo. Depois, ele é enviado à Síria e depois ao Egito. Ele cursa direito, observa os acontecimentos na Síria e Iraque, volta, entra na clandestinidade, é preso, vai para a prisão e foge. Tudo isso acontece em uns 8 anos. É uma loucura. Então, agora Saddam tem 30 anos e, você sabe, ele já teve uma carreira política bem difícil. Mas as coisas começam a mudar porque, ao escapar, ele se envolve de forma mais formal no movimento baatista iraquiano. Então, ele se torna o comandante regional do partido. As pessoas logo notam que ele era ótimo em organizar e expandir o partido, mesmo quando membros debatiam o grau de proximidade com a União Soviética e outros países comunistas. Também é importante notar que, por volta dessa época, Saddam se casa e começa a ter filhos. Então, em 1963, pouco depois de voltar do Egito, mas antes de ser preso e ir para a cadeia, ele se casa com sua primeira esposa e prima, Segida Taufa. Foi um casamento arranjado com a filha do tio dele.
E eu sei que isso pode soar um pouco estranho, tipo, nossa, é a prima dele, mas isso é bem comum na maior parte da história da humanidade e ainda acontece hoje em muitos lugares. Naquela época, no Iraque, isso era comum, certo? Queriam consolidar o poder na família. Ele então se casa com a filha do tio e logo tem filhos. Eles têm 2 filhos, certo? O primeiro filho, Uday, nasceu em 1964 e depois eles tiveram outro filho chamado Qusay em 1966. Eles tiveram mais 3 filhas em 68, 69 e depois em 72, mas Saddam teve outros filhos além delas. Em 1986, ele se casa pela segunda vez com uma mulher chamada Samira Shabandar. Alguns acreditam que ele teve uma terceira ou quarta esposa, mas não há certeza. Saddam provavelmente teve outros filhos em vários relacionamentos, mas o primeiro casamento e os 5 filhos foram os mais importantes. Apesar da carreira política de Saddam ter sido incrivelmente brutal e violenta, as pessoas realmente diziam que ele era um bom pai, o que é meio irônico. Essa foi a primeira de muitas contradições sobre Saddam. Ele era alguém que usou armas químicas como se fossem armas comuns em guerras e cometeu genocídio contra diferentes grupos de pessoas no Iraque, mas era conhecido por fazer caridade e ajudar as pessoas. Isso não é incomum, como acontece com chefes da máfia, por exemplo, onde matam pessoas e extorquem comerciantes, mas também fazem grandes doações de peru no Dia de Ação de Graças e campanhas de caridade no Natal. Essas contradições costumam existir em pessoas muito poderosas. Outra observação interessante sobre um dos filhos de Saddam, nós na verdade fizemos um episódio sobre Uday Hussein e toda a brutalidade e violência descontrolada que ele praticou contra o povo iraquiano. É coisa demais para entrar em detalhes aqui. Se você tiver interesse, confira esse episódio, mas é sem dúvida algo bem grotesco. Esse cara costumava invadir casamentos, roubar as esposas dos outros, matar pessoas. Ele acaba matando o cara que apresentou Saddam à sua segunda esposa porque achava que isso era basicamente desrespeitoso com a primeira esposa e com a mãe dele por ele sair e se casar com outra mulher. Foi uma coisa completamente maluca. O cara é insano e totalmente desequilibrado. Nem preciso dizer, isso daria um episódio à parte. Vai lá conferir. Então, como Saddam oficialmente chega ao poder? Isso realmente acontece em 1968 com algo conhecido como a Revolução de 17 de Julho. Percebe-se que um país tem muitas revoluções quando começam a nomeá-las por dias da semana, e esse é exatamente o caso. Foi nesse momento que os batistas assumiram o controle total do governo iraquiano. Então todo o Oriente Médio ficou muito instável por causa da Guerra dos 6 Dias entre Israel e vários outros países árabes, incluindo Egito, Iraque, Síria, Jordânia e Arábia Saudita. E, ao mesmo tempo, o governo republicano em Bagdá estava se aproximando dos Estados Unidos, o que, como você pode imaginar, deixou muita gente irritada. Porque, de novo, a ideia principal é tipo, ei, nós não queremos esses estrangeiros ocidentais vindo para o nosso país e levando nossos recursos. Eles já viram o que os Estados Unidos fizeram em outras nações e na região. Os britânicos tomaram os recursos para si e agora eles veem os americanos potencialmente fazendo a mesma coisa e eles ficam um pouco assustados. Eles não querem que o governo republicano se aproxime, por isso batistas e outros acharam que o Iraque precisava mudar muito seu sistema político. Então, em 17 de julho de 1968, membros do movimento batista e do exército iraquiano realizaram o que foi basicamente um golpe de Estado sem derramamento de sangue e tomaram o controle do governo em Bagdá. Eles criticaram a crescente amizade do país com os Estados Unidos e estabeleceram esse governo batista liderado por Ahmed Hassan al-Bakr. E Ahmed era primo de Saddam, e Saddam foi rapidamente nomeado vice-presidente do Iraque. Ele obteve esse cargo importante em parte por ter ajudado a eliminar líderes batistas que discordavam do governo de Ahmed e seus planos no fim dos anos 1960, e isso foi basicamente o início da jornada de Saddam para se tornar o governante supremo do Iraque. Então, ao longo dos próximos 10 anos, Saddam se torna essencial para administrar o Iraque sob o governo batista. Ele administrava bem e supervisionou mudanças econômicas que começaram a transformar o país em uma das nações mais ricas do Oriente Médio. Esse sucesso se deve principalmente às grandes reservas de petróleo do Iraque já citadas. O país tem alguns dos maiores campos de petróleo do mundo, mantendo a economia iraquiana dependente do petróleo até hoje. Quando os batistas assumiram o poder em 1968, a indústria petrolífera do Iraque ainda era controlada por empresas ocidentais, britânicas e americanas. Na década de 1970, Saddam assumiu agressivamente o controle dessas empresas e as nacionalizou.
Isso funcionou perfeitamente por causa da crise energética de 1973, quando os maiores países exportadores de petróleo do Oriente Médio cortaram o fornecimento de petróleo para países ocidentais como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, porque eles haviam apoiado Israel durante a Guerra do Yom Kippur, que foi, novamente, outro conflito entre Israel e várias nações árabes, principalmente Egito e Síria. Basicamente, os preços do petróleo dispararam em quase 300%, passando de $3 o barril para $12 o barril, o que é um aumento enorme. Devido a esses conflitos externos e ao fato de Saddam assumir o controle do petróleo no momento certo, o Iraque ganhou muito dinheiro com a crise. E aí, pessoal? Com a entrada do dinheiro do petróleo no Iraque em meados dos anos 1970, os batistas puderam começar a modernizar o país e a criar programas sociais ambiciosos. E isso fez com que o Iraque tivesse, por um tempo, a melhor qualidade de vida entre muitos países muçulmanos do Oriente Médio. Assim, Saddam acabou ficando em destaque. Ele era responsável por supervisionar a maioria dessas melhorias. Por exemplo, ele liderou uma campanha educacional que aumentou drasticamente as taxas de alfabetização tanto para homens quanto para mulheres no país. Ele também foi responsável por criar um sistema universal de atenção básica à saúde. E esses esforços foram tão bem-sucedidos que a Unesco o reconheceu oficialmente pelo seu trabalho. Saddam tentou tornar a economia do Iraque mais estável no longo prazo, usando a receita do petróleo dos anos 1970 para desenvolver novos negócios e construir infraestrutura moderna em todo o país. O objetivo dele era, basicamente diversificar a economia, para que, quando os lucros do petróleo eventualmente diminuíssem, quando a crise fosse resolvida, ou talvez se os campos de petróleo secassem, o país ainda pudesse prosperar com base nas novas indústrias. Ele também trabalhou para melhorar a agricultura do Iraque, trazendo máquinas modernas para substituir arados antigos e métodos agrícolas pré-industriais. O que, novamente, eu acho que esse ponto é realmente super importante, que ele basicamente nacionaliza os recursos e consegue evitar um golpe ou uma tentativa de assassinato vinda do Ocidente. E ele faz isso justamente durante uma crise energética, o que é um timing inacreditável, ou sorte, ou simplesmente um trabalho político muito astuto. De todo modo, isso beneficia muito o Iraque. Assim, nos anos 1970, o Iraque muda totalmente sua política externa. Como batista socialista, Saddam buscava aproximar o Iraque da União Soviética e se distanciar dos Estados Unidos e do Ocidente. Essa mudança faz sentido, pois o Iraque já havia assumido o controle das companhias petrolíferas ocidentais nos anos 1970, prejudicando suas relações com o Ocidente. E em 1972, o Iraque e a União Soviética assinaram um acordo de 15 anos para cooperação econômica e diplomática. E, novamente, é importante notar que, durante a Guerra Fria, os soviéticos estavam tentando encontrar diferentes aliados com os quais pudessem se alinhar. E esses exemplos incluem, notoriamente, Cuba, o Vietnã do Norte e a Coreia do Norte. Basicamente, eles estão tentando encontrar diferentes países com os quais possam se alinhar. E então, para se vingar do Iraque por isso, o presidente Richard Nixon e sua administração começaram a dar apoio aos curdos no norte do Iraque. Os curdos são um grupo étnico do Iraque que buscava criar um país independente na região. E isso acabou levando à Segunda Guerra entre iraquianos e curdos que estourou em 1974. Isso foi uma continuação de um conflito que ocorria no Iraque nos anos 60, mas que se acalmou quando o governo batista e os curdos de Mustafa Barzani iniciaram negociações de paz nos anos 70. No entanto, Saddam conseguiu lidar com a ameaça curda ao negociar algo chamado Acordos de Argel em 1975 entre o Iraque e o Irã. E esse acordo contou com a ajuda do presidente e líder da Argélia. Nesse acordo, o Irã concordou em parar de fornecer ajuda militar e logística aos curdos iraquianos, em troca de o Iraque ceder ao Irã um pequeno pedaço de território ao longo do rio Shatt al-Arab. Basicamente, por causa desse acordo, a revolta militar curda foi rapidamente esmagada e o norte do Iraque voltou firmemente ao controle de Bagdá. No entanto, essa não seria a última vez que Saddam tomaria uma ação importante contra os curdos. Isso é basicamente como o poder funciona na maioria dos países do mundo, e nos Estados Unidos somos um pouco imunes a isso porque vivemos dentro de uma espécie de ordem mundial monopolar. Quando há grupos étnicos e movimentos separatistas em um país, outros países podem financiá-los, seja por meio de armas, dinheiro ou influência, e basicamente criar tensão dentro da nação. Isso faz a nação se fracturar, causando guerra civil, permitindo impor mudança de regime ou ter uma revolução bem-sucedida. Isso já ocorreu várias vezes. E os Estados Unidos estavam basicamente tentando fazer isso com os curdos.
O Irã, usando terceiros, tentou envolver os curdos para desestabilizar o Iraque, mas Saddam conteve isso ao permitir que ficassem com um pedaço de terra. Só parem de mexer com esse grupo étnico e deixem a gente sufocar a rebelião. Então, durante a segunda metade da década de 1970, Saddam assumiu uma posição de poder incrível no Iraque que ele nunca tinha tido antes. Porque antes disso, ele já tinha se tornado a segunda pessoa mais poderosa no governo Batista, com apenas seu primo ocupando uma posição superior à dele. Nesse período, Saddam atuava diretamente na economia, política externa e outros assuntos governamentais importantes. Então, em 1976, Saddam também foi promovido ao posto de general no exército iraquiano. Nessa época, al-Bakr começou a suspeitar que Saddam estava tentando assumir o controle total do Iraque. Então, no final da década de 1970, al-Bakr começa negociações com o governo Batista que está na Síria e tenta criar uma união política entre o Iraque e a Síria. E suas filosofias de governo meio que se misturavam. E nesse acordo, al-Bakr seria o principal líder até morrer ou se aposentar. E então o presidente Hafez al-Assad, da Síria, assumiria o comando, e esse plano teria impedido completamente Saddam de se tornar o próximo governante do Iraque depois que al-Bakr saísse. Isso é um problema para Saddam. Veja como esse tabuleiro de xadrez parece se mover. E sabe, com essa jogada, isso então força Saddam a agir rapidamente para proteger sua posição. Então, em julho de 1979, com o apoio dos militares e de muitas pessoas importantes no governo Batista, ele forçou al-Bakr a renunciar ao cargo de presidente do Iraque. Saddam então se torna o chefe de Estado naquele mesmo dia em um golpe de Estado sem derramamento de sangue. E é por isso que eles o chamam de golpe sem derramamento de sangue. Ele basicamente conseguiu administrar todos esses diferentes componentes das Forças Armadas como vice-presidente para então fazer o presidente renunciar sem precisar assassiná-lo, sabe? O que é bom porque, literalmente, ele era primo dele. Então, a partir desse dia, ele permaneceria no controle do Iraque pelos próximos 24 anos. Então, Saddam agora é o presidente. Ele conseguiu. Ele oficialmente foi subindo na vida, de órfão, meio pastorzinho de ovelhas, a condenado, depois vice-presidente e finalmente presidente do Iraque. Agora, se você fosse o Saddam, provavelmente pensaria, beleza, agora posso relaxar. Não foi isso que Saddam fez. Não. Uma das primeiras coisas que ele fez como novo líder do Iraque e do governo Batista foi se livrar de qualquer um no partido Baath que se opusesse a ele ou pudesse desafiar seu poder. Isso ocorre 6 dias após ele assumir o controle, sem esperar até domingo. 6 dias. Então, em 22 de julho de 1979, como parte da tomada de poder, Saddam convocou uma reunião dos dirigentes mais importantes e de nível médio do partido Baath, no Salão Al-Qud, em Bagdá. Ao chegarem ao salão, os membros do partido ouviram algo inesperado. E este é um dos momentos mais inacreditáveis e aterrorizantes de toda a história do Oriente Médio, talvez. Quero dizer, realmente isso é insano. Saddam falou com eles e afirmou que havia descoberto uma quinta coluna, basicamente um grupo inimigo secreto, trabalhando dentro do partido Baath. Ele afirmou que o grupo tentava enfraquecer seu controle sobre o Iraque e ajudar o partido Baath sírio a tomar o controle do Iraque. Então, Mui Abdul Hussein, que costumava ser o secretário particular de al-Bakr, se apresentou para confessar que fazia parte dessa conspiração desde 1975. Em seguida, ele leu em voz alta os nomes de outras 68 pessoas do partido que também estavam envolvidas. Ninguém sabe ao certo se Abdul Hussein foi torturado ou se sua família foi ameaçada para que ele confessasse. Mas o que sabemos é que Abdul Hussein e os outros 68 conspiradores acusados foram levados e presos. Um corpo criminal especial foi criado e realizou alguns julgamentos, cuja legitimidade era provavelmente baixa. Nos 14 dias seguintes, todos foram julgados individualmente. No final, 21 dos 68 foram executados, enquanto outros foram demitidos de seus cargos, enquanto Saddam eliminava todos os possíveis opositores. Essa purga, no verão de 1979, também destruiu completamente a relação entre os batistas iraquianos e os batistas sírios, certo? Porque basicamente ele está dizendo, olha, há algumas pessoas dentro do nosso próprio partido que estão tentando nos entregar ao Assad e aos sírios para basicamente permitir que os sírios e al-Assad tomem conta do nosso país. E eu não vou deixar isso acontecer. Então eu descobri que esse cara fazia parte disso. E eu torturei ele por 3 semanas. E por fim, ele decide se apresentar e confessar. E todos vocês que estão envolvidos, quero dizer, eu nem consigo imaginar se você fosse um dos conspiradores, um dos 68. Isso é muita gente.
E eles estão sentados lá nessa reunião, ouvindo o nome deles ser chamado e ficam tipo, merda. Quero dizer, você pode ver um vídeo disso online. É realmente insano e arrepiante ver todas essas pessoas, tipo, 21 delas caminhando para a morte, simplesmente assim, bem, é isso aí. Mas, de novo, isso é, você sabe, terrível e tirânico, mas não é incomum para ditadores fazerem isso quando assumem o poder. O objetivo é eliminar todas as ameaças potenciais. Quero dizer, isso remonta aos tempos bíblicos, certo? O rei ordena: matem todos os primogênitos, pois pode nascer um rei entre vocês. E assim continua. História mais antiga do mundo. E Saddam é, você sabe, a versão do século XX disso. Então, a forma como Saddam basicamente expurgou o Partido Baath e tomou o poder em 79 basicamente definiu o padrão de como ele governaria o Iraque. Na década de 1970, Hussein atuou de forma eficaz na política, promovendo mudanças positivas e melhorando a vida de muitos iraquianos. Mas depois que ele se torna ditador em 1979, Hussein se transforma em um tirano autoritário obcecado por poder. Ele usou grupos paramilitares como o Exército Popular Iraquiano e organizações de polícia secreta como a Mukhabarat, que também era chamada de Serviço de Inteligência Iraquiano, para iniciar um reinado de terror no início dos anos 80, que durou mais de 20 anos. Seu governo espionava constantemente a sociedade, procurando por inimigos políticos, perseguindo ativamente grupos como os curdos e muçulmanos xiitas, e supostamente prendeu, encarcerou e torturou dezenas de milhares de iraquianos que eram suspeitos de se opor ao governo ou de serem dissidentes. Essa campanha de terror foi além das fronteiras do Iraque. Durante a década de 1980, a Mukhabarat, ou o Serviço Secreto de Inteligência, foi responsável por assassinar exilados políticos iraquianos em países como Suécia e Sudão. Saddam estava no comando de tudo isso, por isso a história vai lembrá-lo como um tirano. Quero dizer, é insano. Quero dizer, esse cara estava literalmente sendo reconhecido pela Unesco, tipo uns 15 anos antes. Como um grande, sabe, aliado do Oriente Médio e um cara que entendia como a democracia deveria funcionar para literalmente assassinar dissidentes políticos e exilados na Suécia, de todos os lugares. Bem louco. Então, junto com a tirania crescente, Saddam também desenvolveu um culto à personalidade, digamos, já nos anos 1980. Ele gostava de se apresentar como o sucessor do lendário rei babilônico da antiguidade, Nabucodonosor. E ele chegou ao ponto de mandar colocar seu nome em sítios arqueológicos pelo Iraque que tinham, você sabe, milhares de anos. Ele também mandou construir estátuas de si mesmo por todo o Iraque, e sua imagem começou a aparecer em toda a sociedade iraquiana, em moedas, cédulas, murais pintados nas laterais de prédios em Bagdá e em outras cidades e vilarejos importantes do país. Ele também realizou 2 eleições nacionais falsas ao longo dos anos, a primeira em 95 e a segunda em 2002. E nesses eventos absurdos e encenados, Hussein supostamente recebeu quase 100% dos votos. Vitória esmagadora. É tipo Harlem Globetrotters contra os Generals, entende? É meio louco pensar nisso, mas ele disse: vamos fazer uma eleição e ver o que acontece. 100%. Muito bom, e é fácil rir de muitas dessas demonstrações exageradas dos ditadores. Sabe, é curioso pensar que eles caíram nessa, mas foi muito bem sucedido. Muitos ditadores do século XX usaram essas táticas. Eles convenceram as pessoas de forma eficaz de que só havia um possível líder para o país, certo? Quero dizer, eu sou descendente de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Meu nome está nesses sítios arqueológicos. Meu rosto está em todos os prédios de Bagdá. Quem mais poderia governar este país além de mim? Assim, isso, junto às ações brutais da polícia secreta e de outros órgãos do governo, garantiu que Saddam tivesse controle total do Iraque desde 1979. Mesmo quando a economia do país começou a desmoronar por causa das receitas do petróleo e de uma guerra longa e cara com o Irã, blá blá, ele ainda conseguiu controlar a nação. Então, a maior parte da primeira metade do tempo de Saddam governando o Iraque foi controlada e moldada por uma guerra com o Irã, que era o vizinho direto do Iraque ao leste. Em 1979, o Irã passou pela própria revolução, que, para ser sincero, é meio parecida com a do Iraque em alguns aspectos. Eles basicamente expulsaram o Shah, e o Shah era apoiado por países ocidentais, e de certa forma foi colocado no poder pelos Estados Unidos depois que Mossadegh foi deposto por um golpe de Estado. Pesquise sobre isso, é bem fascinante. Você tem Kermit Roosevelt, um agente da CIA, que basicamente foi lá e resolveu algumas coisas.
Eles colocaram o Shah no poder, que era muito amigável ao Ocidente, e fazia acordos dando muito petróleo à Inglaterra e aos Estados Unidos. E então, por fim, o povo do Irã protesta, se revolta e traz Ruhollah Khomeini e seus seguidores muçulmanos, basicamente colocando-os no poder no Irã em 79. O Irã agora era uma teocracia, que é um país governado por líderes religiosos e controlado por muçulmanos xiitas. A maioria dos muçulmanos no Iraque era xiita, enquanto Saddam e o Partido Baath eram principalmente sunitas. Sunitas e xiitas, como mencionei antes, são os dois principais ramos do Islã que se separaram há mais de 1000 anos porque discordaram sobre quem deveria liderar o califado árabe muçulmano. Essa também é uma história fascinante que vale a pena conhecer, mas é detalhada demais para abordarmos hoje. Tudo o que você precisa saber é que você tem Saddam no Iraque, e ele é sunita, e basicamente você tem o Ayatollah, o governo muçulmano que assume com Khomeini, e ele é xiita. Então, os batistas no Iraque estavam preocupados que, após a Revolução Iraniana, Khomeini e seus seguidores tentariam enfraquecer o Iraque ao atrair a maioria xiita dentro do Iraque e espalhar a ideologia islâmica pelo país. Basicamente, entrando no Iraque e perguntando quem deveria liderar. Vocês querem mesmo um líder sunita? Por que vocês não deixam os xiitas? Por que não deixam Khomeini e a elite religiosa do Irã? Por que não deixam eles controlarem vocês? Então, isso é um problema, certo? Os batistas queriam um Iraque mais secular, livre do controle religioso, pois são socialistas. Assim, a luta começa logo após a Revolução, certo? Você tem esses dois países revolucionários diferentes que estão se distanciando, e é tanto uma batalha política quanto uma batalha religiosa. Isso se deve principalmente à confiança de Saddam de que países ocidentais, como os Estados Unidos, o ajudariam, pois desejavam enfraquecer a Revolução Iraniana. Veja como todas essas peças de xadrez se movem. Em setembro de 1980, ele começa a guerra. A guerra Irã-Iraque duraria quase 8 anos e se tornaria um dos conflitos mais sangrentos já vistos no Oriente Médio moderno. A guerra que se seguiu foi basicamente um conflito de fronteira, com o Iraque invadindo o oeste do Irã no final de 1980, mas essa invasão fracassou em 1981 e levou o Irã a revidar. Em 1982, Saddam indicou que aceitaria um cessar-fogo e negociações de paz, já que a vitória rápida esperada se tornou uma guerra longa e desgastante, da qual não queria mais participar. No entanto, quando o exército do Irã já estava mais forte e avançado, eles passaram a ter a vantagem. Então, em vez de buscar a paz, o governo iraniano levou a guerra para o território iraquiano e quase capturou a região ao redor da cidade de Basra, no Iraque, em meados dos anos 80. A situação militar mudou quando o governo de Saddam recrutou mais soldados e recebeu mais ajuda de outros países. Então, em 1985, o Iraque conseguiu lançar uma nova ofensiva, mas assim como em 1881, ela falhou e foi seguida por outro contra-ataque iraniano. Nesse contra-ataque, o Irã capturou Alfa, no sul do Iraque, em 86, o que realmente chocou os comandantes militares iraquianos. Mas o governo iraniano não conseguiu avançar mais e a guerra voltou ao impasse. E aí, pessoal? A guerra Irã-Iraque foi muito comentada ao longo dos anos por causa de dois principais motivos. O primeiro foi o apoio que Saddam e os batistas no Iraque receberam de governos ocidentais como os Estados Unidos. Não há dúvida de que isso aconteceu e eles nem tentaram esconder, certo? Havia debates regulares no Congresso dos Estados Unidos durante os anos 80 sobre quanto auxílio dar a Hussein. Essa ajuda incluía dinheiro e armas e provavelmente foi crucial para impedir que o Irã vencesse em certos momentos da guerra por volta de 82, 83. No entanto, isso não significava que os Estados Unidos viam Saddam e o Iraque como aliados. Era mais porque, eles achavam que o Irã era a pior das duas opções e estavam dispostos a ajudar o Iraque para impedir que o Irã conquistasse o Iraque. Então, se você tem, de novo, colocando na perspectiva dos Estados Unidos, eles tinham um monarca muito favorável no Irã. E aí, em 79, acontece uma revolução. Eles colocaram no poder, uma teocracia religiosa rígida, que alguns diriam até radical, e eles têm um cara como Saddam que quer combater isso. Então eles veem Saddam como um tipo de inimigo útil que eles podem armar para depois entrar no Irã e desestabilizá-los. Outro fator marcante desse conflito foi o uso de armas químicas pelo Iraque, como gás mostarda e sarin, sobretudo quando o Irã ameaçava vencer.
Por outro lado, o uso generalizado de crianças-soldado pelo Irã levou à morte de dezenas de milhares de adolescentes no campo de batalha durante a guerra. Esse é um dos conflitos mais atrozes já ocorridos no Oriente Médio. Por fim, a guerra terminou. Embora o Irã tenha tido vantagem durante a maior parte do conflito e a recuperado novamente em 86, 87, a população do país estavam ficando cansadas da guerra. Eles perderam muitos soldados, muitos deles, extremamente jovens, e os recursos do Irã estavam se esgotando. E também parecia improvável que o Irã conseguisse dar um golpe final e decisivo contra o Iraque. E então, nessa situação, Saddam enviou um aviso a Teherã de que começaria uma nova campanha de bombardeios e passaria a usar armas químicas em larga escala em 88 caso o Irã não aceitasse negociar a paz. Teherã percebeu que, como os países ocidentais não queriam impedir os piores atos de Saddam, teriam que negociar. E isso piorou ainda mais quando os Estados Unidos derrubaram um avião civil iraniano em julho de 1988, o que realmente deixou o Ayatollah e outros no Irã preocupados com a possibilidade de que os Estados Unidos poderiam se envolver de forma mais direta. E claro, os Estados Unidos, especificamente nessa época, são a potência monopolar do mundo, e nenhum exército pode enfrentar os Estados Unidos. Se os Estados Unidos se envolverem diretamente, será um problema para qualquer país. Assim, ambos os lados aceitam os termos de paz e a guerra acaba em 1988. Ela durou quase 8 anos. Resultou em cerca de 1 milhão de mortes, embora os números exatos ainda sejam debatidos, e basicamente não alcançou nada. Ambos os lados declararam vitória, mas na realidade, a guerra meio que terminou em um impasse com cerca de 1 milhão de pessoas morrendo ao todo na batalha. Quero dizer, por quê? Certo? Quero dizer, é como se você estivesse mandando crianças dos dois lados. Você está mandando jovens para lutar nessas batalhas por causa de uma disputa de fronteira, por causa de uma filosofia religiosa. Quero dizer, é simplesmente tão triste. De qualquer forma, é isso que acontece. Então, no final da guerra Irã-Iraque, eles não têm paz. E, o Iraque está, mais ou menos estável por um tempo, mas isso não dura muito. Então Saddam decidiu usar as fases finais da guerra como pretexto para o que foi basicamente um genocídio contra a minoria curda no norte do Iraque. Então você tem todo esse conflito acontecendo com o Irã. As pessoas estão focadas nisso. Enquanto isso, será que eu poderia realizar um genocídio para me livrar desse grupo minoritário que está causando problemas no meu país? Esse era o pensamento de Saddam. O povo curdo é um dos mais, provavelmente eu deveria fazer um episódio inteiro só falando sobre os curdos. Eles são um dos grupos mais azarados da história moderna. São milhões deles e eles controlam uma grande área no norte do Oriente Médio, incluindo o norte do Iraque, o sudeste da Turquia e algumas regiões próximas, embora nunca tenham tido seu próprio país nos tempos modernos. Como esse grupo étnico minoritário nunca teve país próprio e sempre viveu em outros, foi frequentemente perseguido pelos governos do Iraque e da Turquia. Então, durante a guerra Irã-Iraque, muitos curdos e grupos políticos curdos apoiaram o Irã e lutaram contra o governo iraquiano. Agora, no início de 1988, quando a guerra com o Irã estava terminando, Saddam ordenou que divisões do exército iraquiano fossem para o norte e lançassem uma campanha de contra-insurgência contra os curdos. Ele basicamente está dizendo algo como, olha, essas pessoas dentro do nosso próprio país, tecnicamente nossos cidadãos, estão se aliando aos nossos inimigos, então precisamos resolver isso. Essa operação foi chamada de Campanha Al-Anfal, um termo que significa os despojos de guerra. Ela durou de fevereiro de 88 até o outono daquele ano. E durante essa campanha, entre 50 e 100 mil curdos foram mortos, enquanto dezenas de milhares foram forçados a deixar suas casas ou foram removidos à força para outros lugares. Campos de detenção também foram construídos e um programa forçado de arabização, como é chamado, estava começando. Isso é basicamente a tentativa de assimilar mais as áreas curdas à cultura árabe iraquiana. Não há muita dúvida de que Saddam efetivamente realizou um programa de genocídio contra os curdos em 1988, do qual eu acho que pouca gente fala. Mas de qualquer forma, isso é apenas o começo do terror de Saddam. Ele estava prestes a transformar em inimigos seus aliados relutantes na guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos e outros países ocidentais. Então, durante a guerra com o Irã, o governo de Hussein havia tomado emprestado bilhões de dólares do Kuwait, um país pequeno, mas muito rico em petróleo, bem ao lado do Iraque.
Provavelmente foi porque o Iraque não conseguiu pagar esse dinheiro que Saddam decidiu invadir o Kuwait não muito tempo depois do fim da guerra com o Irã, mas havia outros motivos também. O Kuwait basicamente causou problemas com alguns outros países da OPEP. A OPEP era o grupo dos principais países exportadores de petróleo do mundo, em sua maioria no Oriente Médio, e o Kuwait estava causando atrito ao se recusar a reduzir quanto petróleo produzia e exportava. Então, eles não estavam agindo dentro do tipo de relacionamento diplomático que a OPEP queria. E isso estava derrubando os preços do petróleo no mundo e prejudicando os lucros de países como o Iraque. Por fim, o Iraque também acusou o Kuwait de perfurar ilegalmente campos de petróleo iraquianos a partir de um ângulo. Então, basicamente, você tem o Iraque aqui e o Kuwait aqui. Eles afirmam que o Kuwait está perfurando em ângulo para alcançar o petróleo iraquiano, retirando-o para si e basicamente roubando do governo do Iraque. Então foi isso que Saddam alegou. Por todas essas razões, o Iraque decide invadir o Kuwait em 2 de agosto de 1990. O que aconteceu depois não pode realmente ser chamado de guerra. O Kuwait quase não tinha exército, enquanto o Iraque formou o quarto maior do mundo nos anos 80 e na guerra com o Irã. Em 3 de agosto, um dia após a invasão, quase todo o Kuwait já estava sob controle das forças de Saddam. Apenas 24 horas depois, todo o país estava nas mãos do Iraque e Saddam declarou o Kuwait como a 19ª província do Iraque. Isso basicamente eliminou a dívida do Iraque com o Kuwait e deu ao Iraque uma nova região extremamente rica em petróleo. Saddam parece ter decidido invadir o Kuwait porque acreditava, de forma equivocada, que seus aliados ocidentais não reagiriam, já que ainda o viam como uma proteção contra o Irã e uma espécie de aliado pouco amigável no Oriente Médio. Estava totalmente enganado sobre isso. Em poucos dias, os Estados Unidos e seus aliados, que em 1990 basicamente comandavam o mundo, já que a União Soviética estava desmoronando e a Guerra Fria estava chegando ao fim, impuseram sanções econômicas e diplomáticas ao Iraque. Depois, impuseram um bloqueio naval no Golfo Pérsico, destruindo a capacidade do Iraque de exportar o petróleo que Saddam precisava para governar e manter seu grande exército. A primeira-ministra Margaret Thatcher aumentou as tensões ao convencer o presidente dos Estados Unidos, George Bush, a adotar postura firme contra Saddam. Por sua vez, Saddam disse que consideraria se retirar do Kuwait se outros problemas territoriais no Oriente Médio, como a ocupação israelense de territórios palestinos, também fossem resolvidos ao mesmo tempo. Ele sabia que Washington nunca aceitaria um acordo. Ele piorou ainda mais a situação no final de agosto ao não permitir que ocidentais, expatriados no Iraque, deixassem o país. E ele até apareceu na TV com pessoas que eram basicamente prisioneiros britânicos. Tudo isso foi suficiente para que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outros começassem a planejar uma contraofensiva para retomar o Kuwait em resposta à agressão iraquiana. A Arábia Saudita, um reino rico em petróleo e uma espécie de rival do Iraque ao sul, seria usada como base para a campanha militar. A Primeira Guerra do Golfo começou em janeiro, após meses de preparação. Em 1991, uma campanha de bombardeio aéreo começou em 16 de janeiro, seguida por uma invasão terrestre. Quando tropas americanas e britânicas entraram no Kuwait em fevereiro, Saddam ordenou incendiar os campos de petróleo do país. No total, de cerca de 730 poços de petróleo em todo o Kuwait, aproximadamente 600 foram destruídos em janeiro e fevereiro de 1991. Embora o dano ambiental não tenha sido tão grave quanto alguns cientistas e especialistas previram, a nuvem de fumaça resultante ainda bloqueou mais de 80% da luz solar durante 1991 no Oriente Médio. Algumas áreas ficaram completamente escuras ao meio-dia e as temperaturas caíram, em média, 5 graus Celsius. Levou até o outono para apagar todos os incêndios. Até então, os exércitos de Saddam tinham sido derrotados e expulsos do Kuwait, com a Operação Tempestade no Deserto encerrada em 28 de fevereiro de 1991. Os Estados Unidos e seus aliados decidiram parar assim que expulsaram os iraquianos do Kuwait. O presidente Bush não quis expandir a guerra ao Iraque, nem remover Saddam do poder. Esse trabalho seria feito por seu filho mais de 10 anos depois. Então, enquanto Saddam conseguiu sobreviver à sua decisão incrivelmente ruim de invadir o Kuwait e permaneceu no poder durante os anos 90, o fim da Guerra do Golfo resultou em várias sanções impostas ao Iraque pela comunidade internacional. Muitas dessas punições foram impostas logo após a invasão do Kuwait e nunca foram retiradas. Outras foram criadas para impedir o país de fabricar armas químicas
ou avançar em seu programa nuclear, iniciado muitos anos antes. A parte mais prejudicial disso foi a proibição das exportações de petróleo iraquiano, basicamente organizada pelos Estados Unidos. Então, como dissemos, a economia do Iraque e grande parte do poder de Saddam foram construídos com a venda de petróleo ao redor do mundo. O Iraque possuía alguns dos maiores campos e reservas comprovadas de petróleo, tanto antes quanto atualmente. Apesar da criação do programa Petróleo por Alimentos em 1996 para ajudar a economia decadente do Iraque, o país continuou muito limitado no que podia importar e exportar durante o restante do governo de Saddam como ditador. Muito disso prejudicou o povo iraquiano. E, no final do século XX, coisas como salários e taxas de mortalidade infantil no Iraque estavam piores do que haviam sido 50 anos antes, quando a região ainda era uma monarquia com a qual as pessoas estavam insatisfeitas. Quero dizer, as condições de vida nesse ponto nos anos 90 eram bem ruins. Enquanto a economia do Iraque era um desastre após a Guerra do Golfo nos anos 90, Saddam tinha um controle mais firme do que nunca sobre o país. Os Estados Unidos mostraram que não queriam removê-lo do poder ao não avançar do Kuwait para o Iraque. Além disso, pela primeira vez em mais de 10 anos, Saddam não enfrentou ameaças de países vizinhos do Iraque. A dura lição de invadir o Kuwait fez Saddam perceber que o Iraque não podia mais lutar contra seus vizinhos. Em vez disso, nos anos após a Guerra do Golfo, ele passou a usar o governo do Iraque basicamente para mobilizar a população a apoiar seu regime contra o que ele descrevia como os ocidentais agressivos que haviam declarado guerra ao Iraque em 1990. Também houve uma mudança clara para uma ditadura mais religiosa. O Partido Baath havia sido criado para estabelecer um Oriente Médio mais secular e eles eram meio socialistas. Saddam, em geral, manteve a religião fora da política nos anos 70 e 80, mas na década de 1990 houve esforços para usar o Islã para impor um controle mais rígido em todo o Iraque, numa época em que o extremismo religioso em todo o Oriente Médio estava crescendo significativamente. À medida que a economia do Iraque piorava nos anos 90, o país virou uma sombra do que esperava ser. Nas décadas de 60 e 70, a ditadura da família Hussein se enraizou ainda mais profundamente. O que é algo realmente interessante que eu acho que acontece em muitas dessas ditaduras é que, à medida que a situação realmente piora, o ditador pode então usar o agravamento da situação como mais uma prova de que precisam dele agora mais do que nunca. Isso ficou claro pelas ações dos dois filhos de Saddam do primeiro casamento, Uday e Qusay. Qusay, filho mais novo, logo se destacou como provável sucessor de Saddam caso a ditadura continuasse. Também liderava a Guarda Republicana. No início dos anos 1990, logo após a Guerra do Golfo, ele foi responsável por esmagar uma revolta de muçulmanos xiitas nos pântanos do sul do Iraque. Depois, ele provocou um desastre demográfico e ecológico ao inundar os pântanos para destruir o modo de vida tradicional dos árabes xiitas que viviam lá há séculos. Mesmo assim, por pior que fosse o comportamento de Qusay, não se comparava ao do irmão mais velho, Uday. Como já comentei, fiz um episódio inteiro sobre Uday, então serei breve. Ele era alcoólatra, assassino em série, psicopata, realmente um ser humano terrível. Ele organizava festas em Bagdá, incentivando os convidados a ficarem muito bêbados e a praticarem atos estranhos e sádicos. Ele torturava jogadores do time do Iraque quando perdiam jogos. E, nos anos 90, o comportamento dele se tornou tão imprevisível, frequentemente aparecendo em festas, carregando e usando armas, literalmente atirando para o alto enquanto todos dançavam, que parentes próximos se sentiram tão ameaçados que fugiram para a vizinha Jordânia porque temiam por suas vidas. Havia várias acusações de que Uday torturava frequentemente seus funcionários, ordenando aos seguranças que os chicoteassem nos pés. Ele também era conhecido como alguém que basicamente fazia raptos de noivas, onde ele encontrava mulheres e noivas e ia lá e as tomava para si, tirando-as dos maridos no dia do casamento. Quero dizer, realmente doentio. Uma tentativa de assassinato em 1996 o deixou parcialmente incapacitado, mas não reduziu seu comportamento extremo. Se quiser saber mais sobre Uday, temos um episódio dedicado. Agora é hora de uma das partes mais estranhas da história de Saddam. Talvez uma das coisas menos conhecidas sobre ele seja que ele começou a escrever livros no início dos anos 2000. Nesses anos, Hussein escreveu 4 romances e diversos poemas, frequentemente com apoio de ghostwriters. Esses livros foram publicados no Iraque antes dele perder o poder ou depois, com o incentivo das filhas do primeiro casamento.
E o primeiro livro se chamava Zabida e o Rei, que conta a história de uma mulher medieval chamada Zabida, que se envolve com o rei do Iraque durante os primeiros dias do domínio árabe e muçulmano nos séculos 7 e 8. O romance se passa em Tikrit, terra natal de Saddam, e é visto como uma história simbólica de como as sanções dos Estados Unidos teriam destruído o Iraque após a Primeira Guerra do Golfo. Embora o autor estivesse listado apenas como escrito por aquele que o escreveu, a maioria das pessoas concordava que era Hussein. Mais livros foram lançados em 2001 e 2002, especialmente Homens e a Cidade, que conta a história do papel da família de Hussein na derrubada do domínio otomano no Iraque durante o século XX e como o Partido Baath mais tarde chegou ao poder na região. A maioria concorda que Saddam escreveu quase todo o livro, pois um manuscrito com sua caligrafia foi achado após a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003. Eu só acho interessante o fato de que, mais uma vez, esses ditadores têm esse desejo de libertação artística e criativa e eles frequentemente usam a arte para ilustrar sua luta. E houve muitos ditadores, quero dizer, Hitler é o mais óbvio, que usaram essa arte como um canal e escreviam livros, meio que destilando suas ideias na literatura. Apenas um desvio interessante, por assim dizer. Agora, hora das armas de destruição em massa. A crença de Saddam de que os Estados Unidos foram o poder que enfraqueceu o Iraque e basicamente arruinou seu potencial não está completamente errada, mas a forma como ele pensava sobre isso, eu acho, provavelmente é um pouco equivocada. Não há dúvida de que as sanções ocidentais nos anos 90 e nos anos 2000 pioraram o padrão de vida no Iraque. Se não pode exportar sua mercadoria mais valiosa, não será tão rico quanto antes. Então as pessoas não conseguiam obter produtos de jeito nenhum ou os achavam extremamente caros por causa das restrições sobre o que o Iraque podia importar. Mas também não há dúvida de que Saddam e sua família corrupta causaram isso ao Iraque ao não serem honestos sobre seus esforços para desenvolver armas de destruição em massa. A severidade das sanções econômicas e políticas após a Primeira Guerra do Golfo sempre dependeu de Saddam e seu regime eliminarem todas essas armas. Então, para ser justo, em 1991, o governo de Hussein basicamente abriu mão de todas as suas armas químicas. Mas ao longo dos anos 90, ainda havia esforços contínuos para fabricar novas armas, potencialmente de destruição em massa, especialmente armas biológicas e químicas como gás mostarda e antraz, etc. Inspetores da ONU em meados dos anos 90 descobriram que o Iraque produziu produtos químicos e compostos do tipo após a Guerra do Golfo, provavelmente testados em prisioneiros de Abu Ghraib, perto de Bagdá. Porém, inspeção posterior da ONU mostrou que o regime de Saddam não tinha meios eficazes de usar armas de destruição em massa contra outros países. O que provavelmente pesou contra Saddam nessa questão foi que, após uma nova inspeção da ONU em 1998, o regime simplesmente parou de cooperar com os inspetores da ONU. No fim, independentemente de Saddam tentar desenvolver armas nucleares, químicas ou biológicas nos anos 90 e no começo dos anos 2000, isso se tornou crucial para o fim de seu governo e sua vida. Em 11 de setembro de 2001, a organização terrorista islâmica Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, lançou uma série de ataques contra os Estados Unidos. Mais notoriamente, eles sequestraram aviões comerciais e os lançaram contra o centro de Manhattan, atingindo as Torres Gêmeas. Em resposta, o presidente George W. Bush e sua administração, que é filho, como você provavelmente sabe, de George Bush Sr., e novamente, George Bush Sr. é o cara que expulsou os exércitos de Saddam do Kuwait 10 anos antes. George W. Bush, seu filho, inicia a Guerra ao Terror. E essa foi uma campanha para derrubar governos no Oriente Médio e no mundo islâmico que haviam apoiado a Al-Qaeda. Isso começou de forma razoável com uma pequena invasão no Afeganistão, onde Bin Laden estava sendo protegido na época. Após a ocupação do Afeganistão, os principais assessores de Bush focaram no Iraque. Mesmo sem haver nenhuma evidência real de que Bin Laden tivesse sido apoiado por Saddam de alguma forma, a justificativa dos Estados Unidos para atacar o Iraque se concentrou na falsa ideia de que Saddam estava perto de conseguir uma arma nuclear. As evidências eram fracas. Mais tarde seria provado que tudo havia sido completamente inventado. Isso dividiu o mundo ocidental entre aqueles que apoiavam e aqueles que se opunham à planejada invasão do Iraque.
Mas no final, o governo Bush, com o apoio do primeiro-ministro britânico Tony Blair, seguiu em frente com seu plano e começou a se preparar para invadir o Iraque na primavera de 2003. O tempo de Saddam como líder do país estava chegando ao fim após 25 anos. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque você precisa dar uma repaginada na sua virilha. Você precisa renovar seu amigão, e Blue Chew ajuda nisso. Os comprimidos Blue Chew não servem apenas para melhorar o sexo. Não, é como se Tony Robbins desse uma palestra motivacional direto para o seu amigão, sabe? Quero dizer, você vai se sentir incrível. Olha, eu acabei de tomar um dos comprimidos do Blue Chew hoje. De repente, olha para mim, estou radiante. Esta mesa está sendo esmagada aqui embaixo, né? Meu pênis está dando uma coletiva de imprensa. Estou ótimo, nunca estive melhor. Então, seja você tentando criar, sabe, um momento inesquecível com seu grande amor, ou só tentando dar, sabe, para um amigo seu ou para uma garota, tipo, algo para aquele grupo de fofoca das meninas comentarem no chat, Blue Chew é definitivamente o serviço de entrega de comprimidos mastigáveis que você precisa para mandar ver. E o melhor de tudo é que conseguimos um acordo especial para os ouvintes deste programa maravilhoso. Ganhe seu primeiro mês de graça em bluechew.com. É só usar o código promocional GAGNON no checkout. Tudo o que você precisa fazer é pagar $5 pelo frete. Isso é como uma xícara de café, beleza? $5 pelo envio. Você vai receber Blue Chew de graça direto na sua porta. Então melhore seu legado, deixe seu nome ecoar por eras. E vamos voltar ao programa. Agora, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos é conhecida como a Segunda Guerra do Golfo. E foi inicialmente um ataque militar bem-sucedido contra, você sabe, Hussein e seu governo. A guerra convencional durou só algumas semanas na primavera de 2003. Uma força dos Estados Unidos e Reino Unido invadiu o Iraque pelo sul, junto com pequenos contingentes de tropas de vários aliados dos Estados Unidos. No entanto, aliados tradicionais de Washington e Londres, como França e Alemanha, criticaram a invasão como uma guerra desnecessária e se recusaram a participar. Uma campanha de bombardeios chamada Choque e Pavor começou em meados de março de 2003 e logo depois uma coalizão de forças composta por mais de 500 mil de soldados, além de combatentes curdos Peshmerga e outros grupos iraquianos que odiavam Saddam. Eles decidiram se juntar aos Estados Unidos e avançaram para o sul do Iraque. O que aconteceu nas 3 semanas seguintes mal pode ser chamado de guerra mais uma vez. As forças armadas iraquianas, embora parecessem fortes no papel, desmoronaram. E, você sabe, não é incomum que um exército desmorone quando enfrenta o exército mais poderoso que já existiu no mundo. Após a invasão inicial, as tropas dos Estados Unidos e aliadas rapidamente seguiram para Bagdá, capturando e ocupando a capital do Iraque em 9 de abril. Nessa época, Saddam, sua família e o governo iraquiano já tinham fugido de Bagdá. As defesas finais foram montadas na região de Tikrit, que novamente é de onde Saddam veio. Mas essa área também foi tomada pelos Estados Unidos e aliados em abril. Em 1º de maio, apenas 6 semanas após o início da campanha, o presidente George W. Bush visitou o Iraque e declarou o fim dos grandes combates e a vitória na campanha. No entanto, esse anúncio foi feito cedo demais. Embora os batistas possam ter sido derrotados na primavera de 2003, a ocupação militar do Iraque pelos Estados Unidos e pelos britânicos que se seguiu criou tantos problemas políticos, sociais e religiosos que não haveria paz no Iraque depois disso. A invasão do Iraque, para mim, quer dizer, claro, há coisas boas, certo? Tipo, Saddam não era um cara legal e o Dai e, você sabe, Cusi eram tiranos por si só e estavam aterrorizando essas pessoas. Mas também parecia que havia muita raiva reprimida depois, você sabe, do 11 de setembro. E eles basicamente viram isso como uma oportunidade de ir e derrubar um governo que tinha sido desfavorável para eles e vinha causando problemas desde a Primeira Guerra do Golfo. Então você tem, sabe, o 11 de setembro, você entra no Afeganistão por um tempo, e aí você está tentando encontrar Osama, e agora ele está lá no Paquistão. Temos algumas pessoas lá e um cara péssimo no Iraque. Talvez a gente simplesmente entrasse lá e o tirasse do poder. Você precisa de uma justificativa para conseguir a aprovação do Congresso para a guerra. Vamos dizer que há armas de destruição em massa, mesmo que na verdade não existissem. Nos anos 90 parecia haver armas químicas, mas depois ele parou de cooperar com a ONU. Será que realmente fazia armas nucleares? Esse era o argumento. Saddam tem armas nucleares. É tipo, cara, esse sujeito, eles têm um exército que é até decente, mas armas nucleares, que evidência a gente tem disso? E como sabemos hoje, praticamente não havia evidência nenhuma.
E nós invadimos esse país por, sabe, de novo, não é um grande país, não é um grande sujeito, mas a gente entrou nesse lugar basicamente sem motivo nenhum. E como resultado, isso teve enormes repercussões políticas e sociais. Mas enfim, voltando ao Saddam. Com o avanço das forças aliadas rumo a Bagdá, Saddam, sua família e líderes do governo baatista fugiram da capital e se esconderam. Isso levou até o exército dos Estados Unidos a dar aos fuzileiros navais no Iraque esses baralhos de cartas. Eu até falei sobre eles em outro episódio, mas basicamente é isso. É como um baralho de cartas que tem os 52 iraquianos mais procurados. E Saddam era o as de espadas, enquanto seus filhos, Uday e Quzi, eram o as de paus e o as de copas. Os dois filhos seriam encontrados em breve. Soldados americanos mataram Uday e Quzi em 9 de abril de 2003 em um tiroteio em Mossul, após tentarem fugir para a Síria. Saddam provavelmente já estava na região de Tikrit nessa época, onde, apesar de uma das maiores caçadas humanas da história, conseguiu ficar escondido por 6 meses. Ele só foi finalmente capturado quando a Operação Red Dawn resultou em sua prisão em 13 de dezembro de 2003, depois que alguém que conhecia Hussein contou aos americanos basicamente onde ele estava. Foi um esconderijo final humilhante para o ex-ditador. As tropas americanas o tiraram de lá em condições deploráveis e sujas, de algo que basicamente era apenas um buraco no chão. E 4 dias antes de Saddam ser capturado, o governo de ocupação dos Estados Unidos já havia criado o Tribunal Especial Iraquiano para julgar os principais membros do governo e das Forças Armadas do Iraque que eram acusados de cometer crimes contra a humanidade e de estarem envolvidos na tentativa de genocídio dos curdos iraquianos. Na verdade, eu acabei de conversar com um cara no podcast, um sujeito chamado Charlie Spillers, que era o adido de justiça que foi para o Iraque para ajudar o governo iraquiano a montar esses tribunais para julgar essas pessoas que cometeram essas atrocidades. Só uma história paralela interessante. Hussein agora seria julgado por esse mesmo tribunal. Enquanto aguardava julgamento, ele foi levado ao campo Cropper, em Bagdá, junto com quase uma dúzia de outros altos membros do partido Baath. Eles ficaram lá por mais de 1 ano e meio antes que o julgamento de Saddam finalmente começasse em 2005. Quando começou, após longa demora, Saddam recusou-se a aceitar a legitimidade do tribunal, alegando que não poderia ser julgado por um tribunal falso controlado por invasores estrangeiros do Iraque. Nos meses seguintes, recusou-se a cooperar com o julgamento, alegando tortura pelos captores e destacando o assassinato de um de seus advogados durante o processo. Por causa disso, Saddam entrou em greve de fome em 2006, mas nenhuma de suas reclamações adiantou. O julgamento continuou sem a cooperação dele. E em 6 de novembro de 2006, mais de 1 ano após o início do julgamento, Saddam foi considerado culpado de cometer crimes contra a humanidade e outros atos terríveis durante seu longo período como ditador do Iraque. Ele foi condenado à morte por enforcamento. Após ser condenado à morte, os advogados de Saddam recorreram, mas o pedido foi rejeitado em poucas semanas. Foi emitida uma ordem para que a execução ocorresse em até 30 dias. Segundo alguns responsáveis por guardar o ex-ditador, seus últimos dias foram muito estranhos. Os guardas eram um grupo de 12 membros da 551ª Companhia de Polícia Militar. Esses guardas depois contaram histórias sobre como Saddam passou seus últimos dias comendo muffins e ouvindo Mary J. Blige, enquanto ocasionalmente contava aos seus captores histórias sobre seu tempo como governante do Iraque. Ele também ganhou um pequeno jardim que limpava regularmente. Alguns velhos hábitos de ditador ainda eram evidentes. Quando ele pedia uma omelete no café da manhã, insistia em devolvê-la se o lado de fora estivesse rasgado de alguma forma ao ser retirada da frigideira. Além disso, ele passava muito tempo em uma bicicleta ergométrica que insistia em chamar de seu pônei. E era meio que um capítulo final triste e estranho para um tirano que já foi poderoso, agora apenas um mero prisioneiro esperando pela morte. Em 30 de dezembro de 2006, a execução foi realizada quando Saddam foi enforcado no Camp Justice, em Bagdá, o que fez com que certas partes da população iraquiana comemorassem. O ditador comeu frango com arroz, água quente e mel em sua última refeição. Seu pedido de execução por pelotão de fuzilamento foi negado. Seu corpo foi enviado para sua terra natal e sepultado no túmulo da família em Tikrit. Então, o que acontece com o Iraque depois disso?
Apesar das grandes esperanças de muitas pessoas no governo dos Estados Unidos de que executar Saddam e destruir completamente o governo Batista transformaria o Iraque em uma democracia funcional, essa transformação nunca aconteceu. Um governo temporário foi estabelecido em junho de 2004 e as primeiras eleições parlamentares reais do país foram realizadas em janeiro de 2005, mas mesmo enquanto essas eleições estavam acontecendo, uma guerra civil estava se espalhando por todo o país. Extremistas religiosos como o clérigo Muqtada al-Sadr basicamente criaram seus próprios exércitos privados por todo o país e até mesmo dentro da própria Bagdá. Ataques contra o pessoal militar dos Estados Unidos estavam acontecendo constantemente e o governo teve que criar uma zona verde dentro de Bagdá, uma área fortemente protegida que se tornou basicamente a única parte principal do país, onde o pessoal dos Estados Unidos estava seguro de ataques. Então, em 2006, quando Saddam foi executado, o pessoal do exército dos Estados Unidos relatava que, basicamente, havia perdido o controle sobre partes do país. Um aumento de tropas no ano seguinte ajudou a melhorar a posição americana, mas, no fim das contas, o Iraque nunca foi transformado da maneira que havia sido imaginada em 2003. Com a saída gradual dos Estados Unidos desde 2011, o país virou foco de rebelião e instabilidade. Como já dissemos, o caos é uma escada. Com a saída dos Estados Unidos, a estabilidade militar e governamental some e outros grupos tentam assumir o poder imediatamente. Isso ficou mais evidente quando o Estado Islâmico assumiu o controle de grandes partes do norte do Iraque em meados da década de 2010, enquanto novos distúrbios políticos, você sabe, começaram a surgir no horizonte no início dos anos 2020. Então, embora Saddam já tenha partido há muito tempo, o caos político que ele e os batistas meio que criaram como parte de seu legado ditatorial ainda permanece. Saddam Hussein foi, sem dúvida, um dos ditadores mais brutais do século XX. Ele chegou ao poder através desse movimento político batista nas décadas de 60 e 70, um movimento que, apesar de todos os seus problemas, pelo menos originalmente tinha ideias reais e uma abordagem honesta de certa forma. Eles defendiam a unificação pan-árabe com ideais socialistas para beneficiar seu povo e enriquecer seus países usando seus recursos naturais, em vez de permitir que fossem explorados por potências coloniais europeias. Saddam, por outro lado, parecia não ter nenhuma ideologia ou crença real depois que realmente chegou ao poder. Então, durante a década de 1970, ele assume o controle de tudo. E dos anos 70 em diante, ele é basicamente o ditador do Iraque. E o tempo dele nessa posição, como já mencionamos, é um desastre para o povo iraquiano, para as minorias étnicas e para qualquer pessoa que esteja em um país vizinho. Ele jogou o Iraque e o Irã em uma das guerras mais sangrentas depois da Segunda Guerra Mundial, uma que durou a maior parte dos anos 80, matou quase 1 milhão de pessoas e envolveu o uso generalizado de armas químicas. E então, é claro, o genocídio contra os curdos do Iraque antes de invadir o Kuwait e a tomada do Kuwait. E então, é claro, a batalha com os Estados Unidos. Todas essas ações levaram a sanções internacionais massivas contra o Iraque nos anos 90, o que tornou a vida ainda pior para a pessoa comum. Nos últimos 10 anos do seu governo, houve mais tirania, destacando-se a brutalidade de seus filhos e outros membros do governo. Então, enquanto muitas pessoas questionavam quais eram os verdadeiros motivos do governo Bush e por que eles realmente queriam invadir o Iraque em 2003, e se fosse só uma guerra para controlar as grandes reservas de petróleo do país, o que é uma afirmação com a qual muitas pessoas concordam e discordam, não há dúvida de que isso realmente conseguiu acabar com um tirano brutal e seu regime. Então talvez haja um pequeno lado positivo na guerra do Iraque, que eu sei que eu mesmo e muitas pessoas nem sempre reconhecemos, que sim, houve algumas coisas boas que surgiram dessa invasão da Guerra do Golfo. Então é isso. Essa é a vida do ditador Saddam Hussein, a ascensão e a queda de um homem que já foi poderoso e depois foi encontrado em um buraco e enforcado por um tribunal do seu próprio povo. Bastante fascinante. Quero dizer, eu sempre fico fascinado por essas histórias de ditadores. Na verdade, estou assistindo aquele documentário na Netflix agora, o Como se tornar um ditador. É fascinante quantas semelhanças existem entre esses caras. Tipo, existe um ego enorme e uma crença verdadeira de que eles são os mais aptos, seja por Deus ou por alguma outra coisa na vida deles, para controlar um povo e uma nação de forma unilateral e assumir o controle dos recursos de um país.
e ficar com muito para si mesmos e distribuir como acharem melhor e basicamente nomear seus comparsas para cargos muito poderosos. E sempre parece começar com boas intenções e de forma bem organizada, sabe? Como estávamos falando antes em um episódio diferente sobre Haile Selassie, o rei da Etiópia, que no final de sua carreira se tornou mais autocrático e mais repressivo e começou a usar parte de seu poder, direta ou indiretamente, afetou negativamente pessoas em seu país, especialmente minorias étnicas como o povo tigré na Etiópia. E o mesmo vale para Saddam, no Iraque, onde ele faz parte de um movimento político que tem um verdadeiro desejo de, você sabe, ajudar as pessoas e, você sabe, unificar essa região e se livrar das potências coloniais. E então, no momento em que eles assumem o poder, se tornam tiranos por conta própria. Saddam, nem sei se ele foi realmente um ideólogo. Afinal, começou a carreira cometendo um assassinato, querendo eliminar alguém. Ele não parece ter nenhum ideal democrático, apesar de ter feito eleições falsas em meados dos anos 90. É simplesmente triste. É triste que pessoas comuns sejam obrigadas a viver nesse tipo de condição. O iraquiano comum nascido nos anos 80, ele não pediu por isso. Não, eles simplesmente, sabe, foram colocados na terra, naquele lugar em Bagdá, e então tiveram que viver sob esse tirano psicótico. E ainda não há estabilidade ou paz de verdade na região. E isso é uma vergonha e, em parte, claro, também é culpa da intervenção dos Estados Unidos. Desde que tive um filho, fiquei mais sensível e só penso nas pessoas sofrendo nesses lugares. Fico pensando como isso é horrível. E eu me sinto grato, para ser honesto com você, por ter nascido nos Estados Unidos, com todas as nossas falhas e coisas que fazemos mal aqui. Não estou sob ameaça de invasão estrangeira ou de ser levado pela polícia secreta. Tenho liberdade de expressão e posso fazer o que quiser, inclusive formar uma família como quiser. Então, se você está ouvindo isso no Ocidente ou em algum tipo de democracia livre, considere-se sortudo. E se você está ouvindo isso em um país que tem governantes mais, sei lá, tirânicos ou autocráticos que estão meio que te oprimindo, me desculpe, quero dizer, isso é bem brutal, cara. Sério, porra. Ouvindo histórias de ditadores penso, caramba, são pessoas reais. Enfim, o que acham? Se são do Iraque ou região, ou sabem bastante sobre isso, deixei passar algo? Tem algum detalhe que não conheço ou discordam das minhas opiniões? E se você é alguém que nunca tinha ouvido essa história antes, o que achou? Quais foram os aprendizados para você? Em que você ficou pensando depois desse episódio? Por favor, deixe um comentário. Eu leio todos eles. E eu vejo vocês na próxima vez. Paz, pessoal! Aviso rápido. Se você curte o acampamento Gagnon ou o de religião, vai gostar de saber que estamos lançando o acampamento de história. Este é o canal para explorarmos os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas. Provavelmente aprendeu sobre eles na escola de forma chata, mas aqui não. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes da nossa história comum têm. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube. Ele estará fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também serão lançados lá. Por favor, avalie-nos bem, isso ajuda muito o programa.